há 15 dias a gente conversou um pouco sobre as críticas que geralmente são feitas aos processos estruturais. E vimos 4 especiais: a ameaça à separação de poderes, a ilegitimidade democrática do judiciário para intervir em questões políticas e políticas públicas, a incompetência técnica do juiz para criar políticas públicas e supervisionar sua implementação, e também a possibilidade de um efeito backlash vindo do executivo ou do legislativo. Diante de tantas críticas fortes, ainda há redenção para os processos estruturais? Esse vídeo trata disso e eu pretendo convencer você de que sim, há redenção e eles podem, apesar dessas críticas, serem muito úteis e legítimos. Em primeiro lugar, a crítica da separação de poderes, que é a mais usual e, na minha opinião, a mais fraca. Porque geralmente quem faz a crítica da separação de poderes são pessoas, tanto para o controle jurisdicional de políticas públicas de uma forma geral, como também para os processos estruturais, são pessoas que partem de uma visão estática da separação de poderes. Como se cada poder público tivesse atribuições específicas que nunca podem ser compartilhadas, ainda que momentaneamente, com outros poderes. O que a separação de poderes exige é que um órgão específico com poder específico não concentre em si todas as atribuições do Estado. E o processo estrutural, ele não existe para isso. Vendo a separação de poderes de uma forma dinâmica, o que o juiz vai fazer é intervir nas atribuições do executivo ou do legislativo, quando há justificativa para tanto, mas não é para roubar para sempre aquela atribuição para ele. Pelo contrário, é para ajudar aquele órgão que tem falhado, já tem falhado em cumprir as suas atribuições, a melhorar a sua atuação e cumprir com as suas obrigações constitucionais. O juiz não está indo para roubar a atribuição de ninguém. Ele está indo para garantir a força normativa da Constituição e garantir que o órgão do Poder Executivo ou Legislativo aprimore a sua atuação e cumpra as suas obrigações. Então é parceria e não usurpação de competências. Em segundo lugar, a crítica da ilegitimidade democrática. A resposta para essa crítica é muito bem apresentada pela experiência sul-africana, e nós vamos ter a oportunidade de aprofundar a experiência sul-africana aqui, mas por enquanto basta saber o seguinte: lá, os direitos socioeconômicos são vistos como instrumentos para o fortalecimento e o aprofundamento da democracia participativa. Isso porque democracia, meus amigos, não é apenas votar de 4 em 4 anos e depois esquecer qual foi o vereador que você escolheu. A democracia ela é feita principalmente após a eleição, onde o poder público precisa justificar perante a população, que também pode influenciar as decisões do poder público, as decisões que ele toma. Então, por meio do processo estrutural e de demandas que tratam de direitos socioeconômicos, geralmente grupos vulneráveis que não têm tanto acesso ao núcleo ou arenas tradicionais da política, do legislativo, no executivo, podem fazer suas demandas serem ouvidas, podem conquistar a opinião pública e podem, inclusive, cobrar justificativas do poder público na hora de executar suas políticas públicas, como também podem influenciar a criação dessas políticas. Basta ver os grupos que têm sido defendidos nas ações estruturais recentes do STF. Na 347, pessoas do sistema prisional. Na 709, grupos indígenas durante a pandemia. 742, grupos quilombolas durante a pandemia. Geralmente são ações que tratam de grupos vulneráveis e de minorias políticas. E aqui são apenas alguns exemplos, certo? Então, na verdade, em vez de minar a democracia, como alguns falam, o processo estrutural pode ajudar a fortalecer uma democracia deliberativa e participativa. Em terceiro lugar, a grande crítica da incapacidade técnica do juiz e da possibilidade de um efeito backlash. Essa sim, eu considero realmente uma crítica muito forte. Porque, de fato, nós aqui não aprendemos a lidar com políticas públicas, a criar políticas públicas, a gerenciar orçamentos sobre direito à saúde, à educação na nossa faculdade. Muitas vezes a gente nem aprende direito o direito. Imagine outras coisas, economia, direito à saúde, administração pública, realmente não é a nossa área. Como então solucionar esse ponto? Na minha opinião, e de outros autores, que inclusive vou deixar aqui na referência do vídeo, é possível superar ou pelo menos mitigar essa preocupação por meio do que eu falei no último vídeo, por meio do diálogo.
O juiz, de fato, ele não deve detalhar as políticas públicas e determinar toda a realocação orçamentária. O que é que ele pode fazer em um processo estrutural? Ele pode reconhecer que existem direitos do grupo afetado, ele pode reconhecer quais são as obrigações do Estado que não estão sendo cumpridas, ele pode reconhecer quais são as falhas estruturais, estabelecer parâmetros normativos para guiar a atuação do poder público, pode estabelecer medidas emergenciais quando existem graves violações que necessitam de algum tipo de intervenção imediata, mas os detalhes da criação da política não devem ser criados pelo juiz, e sim pelos órgãos técnicos da administração pública que entendem disso. O juiz, como ressaltei no início do vídeo, é um parceiro para aprimorar. Ele não está lá para punir, e isso a doutrina do processo estrutural tem falado muito dentro do Brasil e fora. O processo estrutural não é para punir administradores públicos. Eles não têm que ter medo desse ponto. É para evitar que uma situação contrária à Constituição permaneça ainda por mais tempo. Então, o juiz interfere como parceiro, que deve dialogar com a administração pública, que tem essa competência técnica, e não como a usurpadora tomando a competência do administrador público. Antes de tudo, é uma parceria. Então, como eu falei no último vídeo, o ativismo judicial que não deve ter lugar na nossa Constituição é o antidialógico, esse que impõe uma supremacia judicial e o juiz vai lá e detalha tudo. Isso, o modelo de comando e controle, não está sendo defendido aqui e não é defendido pela maioria da doutrina do processo estrutural, mas sim um ativismo dialógico, onde o juiz entra dialogando com o executivo e com os outros órgãos públicos para ajudar a corrigir essas falhas estruturais, sem acreditar que ele vai ter a chave de tudo. Até porque vale lembrar, como também já mencionei aqui, o juiz não tem a chave do cofre, nem é dono da força militar do país. Então, sem colaboração do executivo e do legislativo, nenhuma transformação significativa pode ser alcançada. Mas apresentadas essas respostas, eu pretendi agora, a partir do próximo vídeo, ir para a experiência do Sul Global, começando a falar da África do Sul, depois Colômbia e depois Índia, a nossa segunda parte dessa série de IGTVs. Mas na minha última live com a Eduarda Cunha, eu percebi que ainda tem um ponto que eu deixei passar. Uma crítica que geralmente é feita é a seguinte: olha, ainda que a gente tome como verdade todas essas respostas que você está dando, será que o processo estrutural de fato tem a capacidade para transformar uma realidade inconstitucional? Ou ele é apenas uma promessa vazia, rica em efeitos simbólicos? É sobre essas duas perguntas que vamos tratar no nosso próximo IGTV, próxima semana, antes de terminar essa primeira parte da série. Eu agradeço muito a paciência de vocês, o acompanhamento de vocês até aqui. Espero que tenha sido útil. Se foi, compartilha com quem tem interesse nesse tema e eu te espero na próxima semana. Até mais!